Olá, tudo bem? Eu me chamo Raíssa, faço parte da equipe Andrade Rabelo, sou técnica de segurança, bombeira civil e vim hoje aqui com você falar sobre um assunto extremamente importante, que é o Agosto Lilás, que fala sobre o combate à violência contra a mulher. No Brasil, a gente tem alguns dados relacionados à violência contra a mulher. Segundo um estudo feito pela ONU, uma em cada três mulheres sofre algum tipo de violência, que dentro da Lei Maria da Penha a gente consegue verificar que são cinco: a violência física, violência sexual, psicológica, patrimonial e moral. Então é um dado extremamente preocupante, levando em consideração que se a gente verificar três mulheres ali, a gente já pode acreditar que pelo menos uma dentre elas vai estar sofrendo algum tipo de violência. E isso, se a gente for pegar numa proporção bem maior, a gente vê que são bastante mulheres. Então, pode ser ali que a sua vizinha, alguém dentro da sua família, alguém perto de você vai estar sofrendo algum tipo de violência. E a gente tem que combater esse tipo de coisa. A Lei Maria da Penha, ela foi criada há alguns anos, que ela serve justamente como um apoio a essas mulheres, para que elas possam buscar medidas legais, caso estejam sofrendo algum tipo de violência dentre essas citadas. É bem interessante a gente falar sobre essa lei, porque ela existe justamente por conta de uma mulher que sofreu uma violência extremamente grande, que foi a Maria da Penha. Quando a gente vai buscar essa história, a gente vê que é uma história bastante triste e parece até mesmo uma coisa de cinema. Ela sofreu violência durante muitos anos, que foi feita justamente pelo seu marido, né, a pessoa que estava ali do seu lado, que era justamente alguém que, na teoria, deveria apoiar ela, deveria cuidar dela, mas que foi uma pessoa que tentou, durante várias vezes, ceifar a vida daquela mulher. Seja ali, às vezes, buscando medidas para que ela pensasse que aquela violência fosse por conta de atitudes que ela mesma tinha, né, tentando levar em consideração o psicológico dela, tentando jogar a culpa da violência que ele estava fazendo para ela. E atualmente, quando a gente busca a nossa realidade atual, a gente vê que em muitos casos acontece da mesma forma, com a violência psicológica, fazendo com que a mulher ela acabe tomando esse lugar de culpa e achando que a culpa da sua violência é culpa dela, sendo que não é isso que acontece, gente. Para você, mulher, que talvez possa estar assistindo esse vídeo e talvez esteja acontecendo alguma coisa semelhante, saiba, a culpa não é sua, jamais será sua. A culpa da violência nunca vai ser da vítima. Mas atualmente é algo que acontece, infelizmente. Muitas vezes o agressor faz com que a vítima acredite que a culpa da violência é dela, tá? E essa lei ela já existe aí no Brasil desde 2006. Ela foi considerada pela ONU a terceira melhor legislação do mundo, que foi feita justamente aqui, né, no Brasil. Então é algo que serve justamente para assegurar o direito da mulher. Então, caso a pessoa esteja recebendo algum tipo dessas violências, ela tem como buscar aí medidas legais, seja violência física, psicológica, sexual, enfim, buscar os seus direitos, que o agressor ali ele pode levar ali até 17 anos de condenação legal. Mas vamos falar um pouco mais sobre cada uma dessas violências. A violência física, que é aquela violência típica, né, que todo mundo já tem noção do que seriam chutes, arranhões, violências. Um caso que está muito em alta agora foi o caso da moça, né, que acabou sendo espancada dentro do elevador, levando mais de 60 socos. Esse é um caso claro de violência física. E, como mais uma vez, né, gostaria de ressaltar, o agressor acabou tentando retirar a culpa do ato de si, né, colocando como se fosse a vítima, porque ela estava mexendo no celular, ou porque ela estivesse fazendo alguma coisa errada, ou querendo jogar a culpa em algum outro fator que não fosse ele. Então, normalmente essa é uma das jogadas que o agressor tem para tentar se retirar do local de culpa. E também tem a violência sexual, né, que se enquadra ali entre
o estupro, o assédio, né? Importunações sexuais, que é outra questão também que às vezes a mulher ela acaba sendo invalidada. Por quê? Às vezes colocam a culpa de um assédio, de uma importunação nos seus atos, numa forma de se vestir, numa forma muitas vezes de agir, né? Às vezes o agir com gentileza com alguém pode ser distorcido e o agressor acaba dizendo que essa é a justificativa para que ele tenha cometido aquela agressão. E mais uma vez, volto a repetir, a culpa nunca será da vítima, tá certo? Violência psicológica, que ali vai enquadrar humilhações, ameaças, o isolamento social causada por uma pessoa terceira. Então, aquela pessoa, aquele companheiro, aquela pessoa que vive com você, que não deixa você ver outras pessoas, que às vezes age de má fé para humilhar em público ou humilhar dentro da sua casa, isso pode se enquadrar como uma violência psicológica. A patrimonial, que se enquadra ali o controle financeiro. Às vezes a mulher tem aquela vontade, de fato, de ser uma dona de casa, de cuidar do lar. E quando isso é acordado com seu companheiro, de que ele vai sustentar a casa e você vai ser a pessoa do lar, isso tá ok. Mas a partir do momento em que o fato do teu companheiro pegar e sustentar a casa é aquilo ser um motivo de ameaça para que você não possa sair de uma relação em que você não se sinta mais feliz, isso pode se enquadrar como uma violência patrimonial. Porque a partir do momento que ele se compromete a, a cuidar, a zelar, a prover dentro da sua casa, você também tem que ter acesso ali à questão das contas, das finanças, e os dois devem estar ali em comum acordo com as questões financeiras. Mas a partir do momento que isso se torna um cadeado, vamos dizer assim, onde você fica preso numa relação por conta de questões financeiras, ou aquilo é jogado em face, enfim, isso pode se tornar algum tipo de violência patrimonial. E moral, que se enquadra ali a difamação em público, às vezes vazamento de exposição íntima da pessoa, fazendo com que agrida ali a questão moral da mulher, tá certo? E por que que muitas mulheres acabam não rompendo esse ciclo de violência? Às vezes, nós olhando de fora uma situação, é bem fácil olhar e dizer, não, é só a pessoa chegar, né, denunciar, falar para alguém o que está acontecendo, mas não é tão simples. Para a pessoa que está dentro desse ciclo de violência, às vezes o medo e a vergonha da pessoa ali que tá fazendo aquilo com ela pode ser, sim, uma corrente para que a pessoa ela não se livre daquele tipo de violência. Porque sempre vão, principalmente a questão da violência física, sexual, a pessoa ela ameaça de fato. Olha, se você contar para alguém que isso está acontecendo, se você sair de casa, eu vou pegar e vou fazer alguma coisa com você, com a sua vida, com alguém próximo de você. Normalmente são esses os tipos de ameaça que a mulher recebe quando está nesse tipo de violência. Então, o medo e a vergonha de que as pessoas saibam que aquilo está acontecendo se torna um empecilho, sim, para a pessoa romper esse ciclo de violência. A esperança, às vezes, de que a pessoa mude. Ah, mas fulano vai mudar. Fulano fez isso, mas foi só a primeira vez. Ah, porque eu ainda tenho esperança que ele vai mudar. Ele está diferente agora que a gente voltou. Então, essa esperança e às vezes a dependência financeira, quando é o caso da violência patrimonial, faz com que a pessoa ela não rompa esse ciclo. E a falta de apoio. Você já pensou numa situação onde um casal, por exemplo, eles vão morar em uma outra cidade onde só tem parentes ali da pessoa agressora e a mulher está sozinha nessa situação? Como é que ela iria fazer para sair? Principalmente quando a renda vem totalmente ali por parte do homem. Então se torna bem mais difícil de sair dessa situação. Então, ter uma rede de apoio é muito importante, gente, nesses momentos. Existem algumas leis, tá, gente, que a gente já tem no Brasil,
para poder garantir esses direitos da mulher. Tem a Lei 13.718 de 2018, que ela fala sobre a questão da importunação sexual. Tem a lei da pornografia da violência, que é quando se há divulgação ali de imagens íntimas da pessoa sem o consentimento dela. Isso é crime, tá? E pode gerar de 1 a 5 anos de reclusão. E perseguição, né? Que são os stalkers, que não esperam, às vezes, um laço, um relacionamento, ou que criam algum tipo de obsessão com a pessoa e acabam ali perseguindo ela, seja de forma física ou digital. Então, isso também é considerado crime, e caso esteja acontecendo, tá? Denuncie, fale para alguém. Existem dados alarmantes relacionados à questão do feminicídio. No Brasil, gente, ele é o país que tem um dos maiores índices de feminicídio. E para quem não sabe o que é feminicídio, que é a morte, tá? O assassinato de mulheres. Então, isso é um dado extremamente alarmante, onde a gente tem, de fato, que ficar mais de olho nas mulheres que existem na nossa vida, nossa mãe, nossas irmãs, verificar se elas não estão sofrendo algum tipo de violência, tá? Justamente como forma de prevenção. E existem alguns papéis dentro da sociedade, das instituições, tá? A denúncia ativa, ela é fundamental nesses casos, tá? Conversar com alguém, poder falar para alguém, denunciar, seja para as instituições ali competentes. Atualmente a gente tem delegacias que são voltadas para crimes relacionados à mulher, mas às vezes conversar com alguém e falar o que está acontecendo é importante. E a questão da educação com relação à prevenção, tá? Desse tipo de violência. Ela é muito importante, promover esse tipo de campanha. Não somente guardar o que a gente está falando aqui, mas também poder passar essa mensagem mais à frente para as pessoas à nossa volta. E como a gente consegue participar dessa campanha de uma forma mais ativa? Divulgar as informações sobre esse tipo de violência, dar apoio às vítimas caso alguma apareça, que seja parte do nosso ciclo, né? Caso você fale sobre o que está acontecendo e a pessoa fala, eu passo por algum tipo de violência, seja um apoio ativo a essa vítima, tá? Além de promover o combate, seja ali com a oportunidade de falar sobre o assunto com alguém ou de gerar algum tipo de ação, certo? Gente, romper o silêncio, ele salva vidas. Às vezes a gente pensa, mas eu não tenho com quem falar. Às vezes uma pessoa que está ali do teu lado está pronta para te dar o apoio, mas a vítima tem medo. Então, seja um ombro amigo, um ouvido para que aquela pessoa ela consiga ter a intimidade ali, a uma forma de conseguir chegar com você e desabafar esse assunto, porque realmente é um assunto muito difícil para a vítima. Então, dê espaço, evite questão de piada, converse, aconselhe. E se for o caso, denuncie também o que está acontecendo, tá certo? Gente, no mais é isso. Espero que todos tenham entendido, tá? Muito obrigada.